Olá, meu nome é Amanda Pichontecosta, eu sou aqui do canal Orientação do Alto e hoje eu vou responder algumas perguntas que me mandaram a respeito do Dia das Mães, né? Então vai ser esse tema. E aí a gente vai colocar aqui sobre dúvidas de seguidores, né? Que me trouxeram algumas perguntas sobre relação, né? Mãe e filha, principalmente, porque a maior parte dos meus seguidores são mulheres, né? Sobre a questão da visão sistêmica e algumas identificações, né? Mais pontuais, mais técnicas, tá? Então, eu tenho aqui de pergunta, né, sobre mapa composto, quais são os mapas, os pontos mais importantes para olhar na sinastria com a mãe, né? A relação com a mãe no mapa segundo a astrologia sistêmica, né? Questão de fidelidade familiar, sobre a lua e a correspondência com a mãe, e como saber que tipo de mãe tendemos a ser, de acordo com o nosso próprio mapa, tá? Então, são essas perguntas que eu selecionei para o vídeo de hoje. Lembrando que você pode enviar perguntas para mim, tanto aqui nos comentários, quanto na plataforma vizinha, né? Enfim, fiquem à vontade também. Tem meu contato aqui na descrição para agendar consultas e etc. Então, vamos começar, tá? A primeira pergunta, que foi sobre na sinastria com a mãe, no mapa composto, quais os pontos mais importantes para observar, para olhar, tá? Então, quando eu vou falar sobre relacionamento de mães com filhos, às vezes a gente, ou relacionamentos no geral, a gente pode até montar, né, uma sinastria, um mapa composto, para identificar essa relação. Só que o que que acontece? É, no meu trabalho, eu acho muito mais importante, muito mais eficiente, muito mais efetivo se eu trouxer a visão sistêmica, tá? Então, eu vou olhar no próprio mapa dessa mãe, indícios de como foi a relação com a mãe dela, né? Então, dentro disso, como foi o contexto da infância dela, como ela cresceu, quais ferramentas, pontos favoráveis que ela tem para ter consciência disso, para conseguir fazer diferente, quais são as queixas pontuais ali dentro dessa dinâmica de relacionamento, para entrar com uma medida ali, né, para identificar qual que é a questão. Porque quando a gente tem um esclarecimento sobre o que que acontece, fica muito mais fácil da gente ter empatia com o outro e saber o nosso lugar, né? Então, dentro dessa dinâmica, né, o que que acontece? Às vezes uma filha é muito dominante, às vezes a mãe tem alguma carência ou alguma situação de dificuldade em exercer a maternidade da forma como essa filha está demandando a atenção. Então, é muito evidente só de olhar para um mapa e olhar para outro mapa. Às vezes a gente pode até juntar, mas eu nunca vi a necessidade disso, para ser bem sincera, nunca vi necessidade. Porque automaticamente, quando a gente pega muita prática na análise da sinastria, a gente vai olhar para o mapa, vai olhar para o outro e automaticamente, puf, já vai saber como que é essa dinâmica. E não é só, uma lua está quadrando um Marte que está oposto a um Saturno, do outro mapa que está um seixo com um Mercúrio, do outro mapa e vai fazendo essa ligação. Não é só isso. É você entender que é um indivíduo completo com outro indivíduo completo. E nisso a gente já vai ter uma ideia do que vai dar, né? Se a gente tem um fogo e vai misturar água, o que que vai dar? Vai apagar o fogo, né? Ou vai evaporar a água, dependendo da força que a gente está falando. Se a gente vai misturar, sei lá, farinha com água, a gente já sabe que vai dar uma massa. Então é evidente, a gente já sabe o que que é aquele elemento, o que que é aquele elemento, só de olhar, olhei aqui, já identifiquei como é que funciona, olhei aqui, identifiquei como é que funciona. Então, com imaginação, por isso que é muito importante, né, o astrólogo também exercer a imaginação, vai conseguir já identificar quais são os pontos de conflito ou de facilidade dentro desse tipo de relacionamento, né? Aí agora, mas como é que eu vou olhar para um ponto do mapa composto de uma sinastria? Principalmente, você vai olhar, independente de você querer fazer mapa composto, querer fazer sinastria, ou simplesmente olhar. Você vai olhar principalmente as luas, porque a gente já fala careca de saber que a lua é o principal astro dentro dessa conexão de relação sistêmica e familiar. É óbvio que a gente vai ter vários outros pontos, né? Às vezes a gente tem algum indicador kármico, a gente vai ter o indicador dos nodos, a gente vai ter um planeta retrógrado que vai trazer essa identificação. Às vezes a gente vai ter ali o próprio Mercúrio para saber a comunicação. A gente vai ver a relação da motivação primária, do temperamento. Então a gente pode mesclar esses outros pontos também, são importantes,
Mas o fundamental é a ligação da conexão emocional, que ela se dá a partir da lua. Então, a lua, ela vai falar como eu sinto, como eu me sinto, quais são as minhas urgências emocionais, como eu me sinto conectado, pertencente, como eu me sinto equilibrado. Então, foi como eu recebi esse amor, recebi essa nutrição, recebi esses cuidados e a minha tendência de lidar com eles, repassando da mesma forma como eu aprendi. Então, a lua, ela vai ser essa chave emocional, essa chave de conexão, de pertencimento. Tanto que a Lua, ela também na astrologia mundial, ela é a pátria, né? E pátria é a terra natal, a terra mãe, onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente tem cultura, onde a gente tem o nosso idioma. Então, tudo que está relacionado à pátria pode ser muito agradável ou desagradável. Depende de como se deu essa primeira conexão, essa primeira ligação. E, consequentemente, com todos os nossos hábitos, costumes, a religião, tudo isso vai se refletir com base em como foi. Claro que a gente tem o potencial de fazer diferente, mas a partir do momento quando a gente toma consciência disso e consciência da nossa responsabilidade também de poder fazer diferente, tá? Então, os pontos principais, é claro que a gente vai ter todos esses que eu citei, a Valkyria tá querendo sair, mas também é importante a gente olhar a Lua. E é muito comum, um segredinho aqui para vocês, né? Perceber que mapas de mães e filhos têm uma semelhança muito grande na Lua, uma semelhança. Essa semelhança pode se dar, inclusive, por signo, por casa, por planeta regente, no caso do dispositor, por algum planeta ali perto daquela lua, em conjunção com aquela lua, a fase da lua, algum aspecto que essa lua faça, porque é aquilo que eu falei, assim como eu recebi, eu tendo a dar. Então, nisso eu já respondo a outra pergunta a respeito dessa questão de como eu tendo a ser como mãe. Eu tendo a ser como mãe, como eu aprendi com a minha mãe. E pode reparar, às vezes a mulherada tem mania de brigar, de gritar, sai daí, criança, bota isso aqui na pia, tira essa toalha molhada da cama, junta esses brinquedos. Era sempre assim, né? Porque foi uma geração, né, que trouxe essa exaustão para a mulher e essa dificuldade de lidar com o emocional, com os sentimentos, de se sentir acolhida, enfim, muitas preocupações, né? Então a gente vai ter essa tendência de repetição de padrão. E aí tem também a quebra, a ruptura, de fazer completamente diferente. Então, tem esse potencial que a mulher normalmente vai tentar reprimir ou trabalhar ou de alguma forma e vai tentar ser completamente o oposto. Mas como a gente falou sobre fidelidade sistêmica, ela está sempre baseada naquilo que foi. Então, nossa, eu odiava grito, então eu nunca vou repreender meu filho. Tá? O outro extremo, né? Aí isso a gente fala de fidelidade sistêmica. A fidelidade sistêmica não é exatamente fazer literalmente a mesma coisa, mas a partir daquilo eu faço alguma coisa com aquilo. Não é assim, o que eu sinto, o que eu criei, a gente está sempre com base numa consequência. E só quando a gente toma consciência disso é que a gente pode se libertar de ir para um extremo ou para outro extremo, tá? É, então, essa questão da relação do mapa, né, da mãe com a questão da fidelidade sistêmica, eu já acabei respondendo quase todas na mesma pergunta, né? É que os assuntos eles se misturam, não tem muito como a gente fugir disso, né? Então, assim, a divergência às vezes se dá pelo fator da nossa liberdade, que é a manifestação na matéria. Aí isso se dá pelas casas, porque a Lua, os planetas em si, eles têm uma relação um pouco mais anímica. Por mais que a gente tenha as divisões de, por exemplo, planetas é, mundanos e planetas mais espirituais, né? No caso, relacionados ao espírito, a gente ainda assim vai ter essa subdivisão das casas. As casas são a manifestação desses planetas na matéria. Tá, vou ser mais clara. Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Esses quatro planetas, principalmente, eles têm uma relação com a Terra, com a matéria, com coisas que são próximas a gente. Todo mundo sente, todo mundo tem mãe, todo mundo age, todo mundo gosta, sente as coisas, sente prazer, gosta de coisas belas, né? Então, tá relacionado à matéria. Já depois do Sol, a gente vai ter o Sol um pouquinho, né? Ele está nessa ponte, Júpiter e Saturno. Eles já são transpessoais, porque eles são mais lentos e eles trabalham coisas um pouco mais elevadas,
como a responsabilidade, os limites, a expansão, a prosperidade, a religião, a fé, a justiça, são temas um pouco mais elaborados do que questões primárias e básicas, tá? Mais primária e básica é o Mercúrio e a Lua, que é a nossa condição como ser humano, é sentir e pensar, né? Sentir e pensar. Sentir de alguma forma. Todo mundo tem pelo menos algum sentido, né? Até, isso é até bem forte, né? Mas, por exemplo, tem casos de crianças que simplesmente nascem e já se vão, né? Porque o espírito estava na condição de simplesmente sentir, experienciar a matéria e partir, né? Esse é o ponto principal de todo ser vivo. Então, e para a gente pensar, a gente tem que estar na matéria. Fora da matéria é só uma repetição daquilo que a gente já pensou, mas se a gente para pensar, a gente volta para o corpo, né? É bem interessante isso. Então, a condição básica é Lua e Mercúrio, pensar e sentir, né? Aí a gente vai ter esse desenvolvimento gradual conforme a distância em relação aqui à Terra. Quanto mais próximo da Terra, mais relacionado com a Terra, mais relacionado com a matéria, mais relacionado com a nossa existência. Por isso que a Lua é aquilo que vai conectar a gente, né? Que é aquilo que vai dar e tirar a vida, é aquilo que vai nos fazer sentir, e pelo sentido, pelo que a gente sente, tem uma aula aqui no canal sobre touro, a última aula de touro que eu acho que eu falei sobre isso aqui no canal. Se não, vai ter que comprar meu curso. Mas eu explico mais do curso, é claro. Mas eu acho que eu coloquei algumas coisas aqui nessa aula pública sobre touro, que assim, quando a gente. Para a gente adquirir consciência, para a gente evoluir, para a gente se desenvolver, a gente tem que ter memória. E para ter memória é uma coisa lunar. Tudo que a gente memoriza é aquilo que a gente sente. E não só pelos sentidos físicos, mas quando a gente sente no espírito. Como quando a gente lembra de coisas lá da infância, quando a gente vê uma coisa tantas vezes que a gente não esquece mais, quando a gente realmente aprende aquilo. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Porque tem. É sempre assim. Ah, é relativo, pode ser bom pra mim, pode não ser bom para o outro, lá, 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 lá. Não, pode ter coisas agradáveis e desagradáveis. Mas num sentido amplo, o que é o que é. E pronto. É o que é e pronto. Então a gente vem aqui para ir desenvolvendo isso, porque a nossa memória não aguenta tanta informação, não aguenta tanta onisciência, né? Não aguenta. é, é, Então a gente precisa ir expandindo a questão da memória, do sentir, dos sentidos, da empatia. Não é uma empatia cega, tem a justiça e a misericórdia. Então é a questão da retidão. Então, quando eu falo assim sobre essa questão da importância, né, da lua, o que é familiar, o que é maternal, porque é a mãe que nos conecta à vida, a mãe que nos permite, a mãe que é um portal para a gente da vida, que nos permite, né, se chegar até Deus, porque aí a gente consegue encarnar, a gente consegue viver e aí a gente consegue ter essa experiência maravilhosa, né? É, Enfim, gente, são assuntos assim bem complicados, né? Para a gente entrar um pouquinho mais em teoria, que eu falei a respeito estava explicando a respeito das casas, é o seguinte: então a gente vai ter essa graduação dos planetas e a gente também tem as casas. As casas, elas já são intimamente ligadas à matéria, tá? Então são assuntos e temas da matéria, da manifestação aqui na Terra. Por isso que a casa 5 pode falar dos filhos, de uma forma de liberdade, de livre-arbítrio, diferente de apenas a Lua. A gente tem essa tendência de repetição de padrão com a Lua, mas na casa 5 a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade. Embora seja meio contraditório, porque na matéria a gente tem um pouco menos, né? É um pouco mais limitante, né? Mas enfim. Mas é um pouco, fazer um pouquinho diferente, porque não é exatamente igual que a gente vai fazer como a nossa mãe fez. Não é, porque são outras condições, a gente vai ter outras experiências, outras vivências, né? Tem uma tendência grande de repetir, boa parte, mas a gente tem essa nossa pequena liberdade. Então, como por exemplo, ser fértil ou não ser, né? A gente veio de alguém fértil e pronto. Como que alguém tem a condição de não ser, de repente, né? Embora eu acredite que isso seja relativo, né? Mas enfim. Aí nessa questão de casa 5, que é a nossa criação, é a nossa criatividade, nosso potencial criador, pode trazer algumas informações sobre os nossos filhos também, tá?
Tem como subdividir essa casa, ver o dispositor, ver o regente, ver as condições e misturar essa interpretação com a lua. Então, a lua é uma parte mais emocional, mais interna, e a casa 5 é mais relacionado com o que eu vou fazer em relação a isso. Então, a forma, assim, da gente identificar como a gente vai ser como mãe, ou que tipo de filhos a gente vai ter, ou como vai ser a nossa relação com os filhos, é a gente olhar a lua e a casa 5, tá? A lua e a casa 5. E claro que com cada filho é diferente. Embora eu tenha falado e repito, né, que a tendência é ter várias semelhanças de como foi e repetir esse padrão, ou para quebrar completamente, ou para fazer alguma coisa com ele, né? Ainda assim, a gente pode misturar esse elemento de casa sim, tá? É, a lua, ela rege todo ser vivo. E isso é muito evidente, né? As plantas, as plantações, a colheita, o ciclo das mulheres, os bebês nascem na mudança de lua, quando não são, né, de cesárea, enfim. Tem todo esse potencial de manifestação ali, né? Ele é um portal para as almas. Mudança de lua, lua nova, lua cheia, é o portal das almas. Então, ela vai refletir essa luz solar, esse potencial de vida e vitalidade, para uma manifestação mais branda aqui na Terra. Assim como a mulher recebe as sementinhas do homem e gera a vida. Então, a lua recebe a luz do sol e modula a vida, a seiva das plantas, a água, as marés. Todo ser vivo corresponde com a lua. Isso é muito forte, muito evidente, né? E como a Lua, ela tem essa relação com memória, é sempre importante ter muito cuidado, né? Porque ela também pode tirar a memória, viu, gente? Ela também pode tirar a memória. Então, não acha que vocês vão ficar ali admirando a Lua e vão ter mais memória? Não, 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 não. É como se a gente tentasse ficar olhando para o Sol. A gente vai ficar cego. Vou olhar para o Sol para melhorar minha visão. É muito forte. Assim como ter espelhos espelho é um portal e ele é uma manifestação da lua, né? Lua, água, espelho, prata, né? São correspondentes simbólicos alquímicos. Então, espelhos, principalmente em ambiente de estudo, ambiente que você vai fazer coisas, são portais, então eles têm uma energia muito grande. Eles pode reparar que a pessoa fica meio, esqueci, esquece, né? Vai embora a memória. Porque são portais para as almas, né? Então, e quando a gente tá fora do corpo, a gente não pensa, então fica difícil de pensar. Ai, é. Então, a lua, dentro dessa correspondência com a mãe, é assim, é como se você estivesse olhando para uma foto, um retrato. Quando a gente olha para o símbolo de pare, a gente sabe que a gente tem que parar, a gente olha para o sinal vermelho, a gente sabe que tem que parar, o sinal verde a gente sabe que tem que seguir. Então, são símbolos que a gente já evidencia o que que é natural. Isso é no mundo inteiro. Todos os desenvolvimentos astrológicos, eles vão trazer o mesmo simbolismo, o mesmo significado, porque esse simbolismo, esse significado, ele se dá a partir da observação do óbvio. Como se comporta, como é a coloração, temperatura, movimento, o que que tem de correspondência aqui com a Terra, e aí a gente vai traçando os significados. Então, a Lua, ela é rápida, ela é a mais próxima, ela conecta a Terra, ela tem fases, ela modula, ela tem relação com as águas, com a maré, com toda a fonte de vida, a água é fundamental, nós somos água, né? A Terra é o planeta água, então o, o bebê ele fica no líquido amniótico, que é a água. A água ela tem uma relação de armazenar informações, toda a sonoridade vibra na água e as moléculas se alinham. É muito forte, né? Muita coisa, muita correspondência simbólica, né? Então, é, basicamente é isso. Acho que eu consegui responder as perguntas, né? As 4 perguntas aqui. É, questão de fidelidade sistêmica, né? A gente vai conseguir ver essas manifestações da mãe também, não só em como a gente tende a ser mãe, mas como a gente tende a se conectar emocionalmente, como a gente tende a casar ou se relacionar com o nosso marido. Fala, Valquíria.
como a gente tende a saber ser reconhecida, na questão profissional também, como a gente tende a ser criativa, como a gente tende a cultivar o nosso autocuidado e a nossa valorização pessoal, tá? Porque é da mãe que a gente vai receber tudo isso. Então, se tem algum tipo de situação que esteja meio travada dentro dessas áreas que eu citei, pode ter uma correspondência sistêmica com a relação com a mãe. Ah, minha mãe foi horrível, mas minha vida tá ótima. Às vezes você conseguiu se libertar e olhar para uma outra direção, fazer diferente, encontrar um outro referencial feminino, materno, né? Eu sempre falo da Nossa Senhora, né, da Virgem Maria, que é a mãe de todos nós. Então, trazer essa proximidade ajuda muito nesse sentimento de acolhimento, de pertencimento, dessa energia feminina e materna, né? Muito importante. Todos são importantes, pai e mãe, cada um. Não é eu que tô falando. Ah, mas eu cresci só com a minha mãe, sou ótima, cresci só com meu pai, sou ótima, blá, blá, blá. Tô falando que isso já é um estudo comprovado, tá? Tem impacto, tem diferença, tem padrões ali comportamentais, tem semelhanças, pelo menos, né, que a gente encontra. Então, uma coisa assim que eu tô, ai, revelando uma coisa, não tô incluindo ninguém, não tô falando. Acontece, gente, acontece. Na minha família isso acontece, na família de todo mundo acontece alguma coisa diferente. Isso é normal, infelizmente, não deveria, mas enfim, como a condição do ser humano está, tá? Então, tem impactos do pai também, mas como é Dia das Mães, estou falando das mães, ok? Então, visibilidade, reconhecimento profissional, salário, aceitar receber, conexão emocional, relacionamentos, como lida com o marido, com o homem, né? Como vê o homem, como vê as outras mulheres, como são as amizades femininas, como se nutre, como se alimenta, né? Tudo isso engloba o relacionamento com a mãe, né? E aí tem como trabalhar essa dinâmica, identificando, e tem algumas liberações sistêmicas, né? Enfim, não é mágica, é simplesmente como as coisas são. Deixem mais perguntas, podem enviar mais perguntas. Se quiser entrar em contato comigo, ou consultas, etc., também tá meu contato aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais muitos vídeos aqui no canal sobre mãe, maternidade, essas coisas, né? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.